Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No último dia 30, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da UFSM, discutiu a minuta de autoria da reitoria que propõe o retorno do vestibular e do processo seriado como formas de ingresso na universidade. Segundo a minuta, com o retorno desses modelos de ingresso, gradativamente o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que funciona através do Enem, deixaria de ser a principal forma de ingresso na instituição. Pela proposta, por exemplo, em 2026 o ingresso na UFSM seria 30% através do SISU, 30% através do vestibular e 40% através do programa seriado. A proposta da reitoria, contudo, enfrenta desde o princípio dura oposição, em especial das entidades representativas dos 3 segmentos da comunidade acadêmica. Tanto que em janeiro, Sedufisme, a Sufisme, Sinasef, a TENS, DCE e a PG lançaram nota conjunta em defesa de um ingresso 100% via SISU. A reunião do CEP do último dia 30 foi suspensa após o plenário do Conselho ser ocupado por manifestantes contrários à minuta. E até a data da gravação dessa entrevista, uma nova reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão não havia sido agendada. E é sobre esse debate que o ponto de pauta de hoje vai falar. Para isso, temos como convidado o professor do Departamento de Geociências da UFSM e um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFSM, o NEABI, o professor Anderson Luiz Machado dos Santos. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o SISU e o retorno do vestibular. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Olá, Rafael. Também gostaria de agradecer a oportunidade para estarmos dialogando sobre esse tema que é tão importante para a nossa universidade e para a sociedade também, né? Porque a universidade não é um espaço que deve ser pensado de forma fechada, mas sim de forma aberta, né? A nossa formação social brasileira e também a nossa região. Professor, para começar, nós temos o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, criado em 2010 e ao qual a UFSM aderiu apenas em 2014, no qual o ingresso na universidade se dá através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Antes disso, nós tínhamos o vestibular e, após algum tempo, o processo seriado através do Programa de Ingresso ao Ensino Superior. Embora nós tenhamos uma disparidade em termos de tempo de experimentação de cada uma das modalidades, afinal o SISU ainda não completou sequer uma década na UFSM, eu lhe pergunto, qual é a principal diferença que essas duas opções mostraram na prática sobre a forma de ingresso na universidade? Bom, Rafael, acho que é importante, né, esse resgate histórico. Eu me coloco aqui como um professor, mas também como alguém que estudou nessa universidade, né, e que acompanhou alguns processos a partir dos movimentos sociais, do movimento estudantil e do movimento negro. A UFSM possuía, né, no final dos anos 90, 2 processos, né, que era chamado PEIS, Programa Especial de Ingresso no Ensino Superior, e o vestibular, né? No ano de 2007, quando nós tivemos a oportunidade de iniciar as discussões sobre as ações afirmativas na UFSM, nós realizamos um grande embate acerca destas formas de ingresso, porque a avaliação que fazíamos e que fazemos até hoje, né, é que tanto o vestibular quanto este processo de ingresso, que depois se tornou o chamado PSS,
eles não eram capazes de fomentar, fortalecer e estimular o ingresso dos filhos da classe trabalhadora na universidade, da população negra, indígena, periférica, camponesa, né? Um conjunto de setores que historicamente estiveram alijados do direito ao ensino superior no nosso país. E naquele debate nós já enfrentávamos essa discussão, né, como se a existência de um processo de ingresso seriado ela estivesse contemplando a presença, por exemplo, né, dos estudantes oriundos das escolas públicas. Mas nós sempre soubemos que para que um estudante conseguisse ingressar na universidade, a escola pública tinha muita dificuldade de cumprir com o rígido programa do PACE e até mesmo do vestibular. Engessam, muitas vezes, né, engessavam os currículos das escolas. Então, a gente, analisando esse processo histórico, né, percebe que voltar às velhas práticas, como o vestibular e como o processo seletivo seriado, vai nos trazer, né, um grande impacto e talvez nos traga um revés, né, como temos dito, no âmbito do acesso dessas comunidades, né, que já enfrentavam tanta dificuldade para ingressar e vão retornar, não é, a ter essa dificuldade ainda maior com esses dois processos que vão, caso essa proposta, né, passe, vão dar conta de 70% das vagas na Universidade Federal de Santa Maria e apenas 30% das vagas para, né, o SISU. Então, é uma relação muito desproporcional e a gente tem que se questionar, né, por que será que a UFSM, né, ou que a gestão da UFSM tem interesse neste retorno, né, sem uma avaliação mais consistente, sem um diagnóstico mais consistente dos impactos e dos efeitos do SISU, que sequer completou uma década, como você bem colocou, na nossa instituição. Então, professor, o senhor falou agora de uma avaliação do SISU, certo? Um dos principais argumentos empregados em defesa do retorno do vestibular e do processo seriado é o de que o formato do SISU estaria diretamente relacionado aos índices de evasão da universidade. Como o senhor avalia esse argumento? Esse argumento ele é insustentável, né? Ele não se sustenta, porque não é possível fazer uma relação direta entre as formas de ingresso e a evasão nas nossas instituições. Hoje, no Brasil, né, passado um período de crise econômica, né, passado o período de uma grave pandemia, as universidades enfrentam, não é só a FSM, né, enfrentam uma realidade com relação, né, aos processos de evasão, que aqui na nossa instituição está na casa dos 18%. Né? É um índice que, inclusive, está abaixo da média nacional. Né? Debater evasão, né, se nós quisermos fazer um debate sério sobre evasão, isso tem que nos levar a um outro conjunto de reflexões, que são as reflexões acerca das condições de permanência na nossa instituição. Porque são essas condições de permanência que nós precisamos, né, melhorar, né, a assistência estudantil, a relação dos estudantes com aqueles cursos que eles escolheram, né, as dinâmicas curriculares, né, que esses estudantes, quando chegam, têm expectativas, né, às vezes se deparam com uma realidade completamente distinta. Isso pressupõe um processo de adaptação muito grande, né, dessa faixa etária de uma população que é muito jovem, né. Então, esse argumento da evasão, correlacionado com as formas de ingresso, né, nós acreditamos que ele não é um argumento plausível, né, e que ele não se sustenta
se nós quisermos debater a evasão, não será mudando a forma de ingresso que nós vamos combater a evasão. Será, né, e ontem, acompanhando a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a própria pró-reitora de Assuntos Estudantis da nossa instituição se manifestou no sentido de apontar as dificuldades, né, da nossa política de assistência estudantil na universidade, que foram impactadas, né, por todo esse processo que nós passamos no nosso país, em que, por exemplo, né, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, né, vem tendo seus recursos cada vez mais diminuídos, né? Isso, consequentemente, impacta nas políticas de assistência estudantil das nossas universidades, e aqui na UFSM não é diferente. Professor, por sua vez, um dos principais argumentos empregados na defesa da permanência do SISU é o de que a administração central da UFSM não promoveu o debate necessário para uma mudança dessa envergadura. A reitoria, contudo, afirma que sim, esse debate ocorreu. Como o senhor avalia essa questão da discussão promovida pela gestão a respeito dessa pauta, em preparação a essa pauta? Para mim, enquanto professor do Departamento de Geociências e enquanto integrante da coordenação do NEABI, essa proposta, né, de revisão e mudança das formas de ingresso no UFSM chegou até nós em dezembro de 2022, quando a gestão chamou, né, um espaço de diálogo público, né, num evento que é o Descubra. Tá? A gestão afirma que vem realizando, ao longo do ano de 2022, o chamado Seminário de Regulação Interna, né, onde as unidades teriam participado e teriam sido convocadas ao debate. Entretanto, no meu centro, que é o Centro de Ciências Naturais e Exatas, eu jamais recebi um convite para participar deste seminário, né? A comunidade estudantil também reivindica que não foi contemplada nesse diálogo, né? E, para além disso, foi realizado uma consulta, foi elaborado um questionário, né, que foi distribuído à comunidade acadêmica a partir desse seminário de regulação. E tudo isso faz parte, né, da minuta, do documento que compõe a resolução. E que você te convido a olhar esse documento, né, e ver qual foi a participação, né, que tivemos internamente nas respostas que foram obtidas. Tá? Eu diria que, se você olhar esse documento, essa participação foi ínfima. E a gestão toma esses dados como verdade. Tá? Então, há um grande problema interno, né, na construção desta proposta, e sem falar a questão para além da universidade. Tá? Há uma narrativa de que a UFSM está preocupada com a educação básica e quer se aproximar das escolas, né? Agora, eu gostaria de questionar como que esse debate está sendo feito. Com que escolas a UFSM dialogou para contemplar a esta proposta, né? Que tem como grande mote o vestibular e o retorno do PSS. Então, a gente tem que fazer um debate mais profundo, internamente, mas não só internamente, né? Nós deveríamos estar fazendo seminários, aulas públicas, plenárias, audiências públicas, ouvir a comunidade, né? E não apenas aqueles que estão dentro da instituição, porque essa é uma política que impacta não só, né, os setores internos da UFSM, mas impacta toda a sociedade. Então, todos os setores poderiam ser e deveriam ser ouvidos na construção desse processo, né? E não apenas alguns, que inclusive não são mencionados, né, e que a reitoria tenta se esquivar dessa discussão, né, de que essa proposta está dialogando com o conjunto de setores das classes sociais que historicamente dominam essa região onde nós estamos inseridos.
Professor, essa discussão pode acabar passando para algumas pessoas como uma discussão meramente técnica sobre forma de ingresso na UFSM. Contudo, recentemente, a Câmara de Vereadores de Santa Maria aprovou uma moção de apoio ao retorno do vestibular. E pegando o campo político desses vereadores que aprovaram essa moção, a impressão que fica é que essa discussão tem também um caráter ideológico, uma questão de concepção de universidade. O senhor vê isso também nesse debate? Com certeza, Rafael. Acho que, né, a política ela faz parte, né, da nossa constituição da vida e se manifesta de diferentes formas, né? Mas com certeza está em questão aqui um debate de concepção de universidade, né? De qual é o papel que a universidade deve cumprir dentro da sociedade da qual ela faz parte, né? E eu diria que a UFSM, infelizmente, ela tem uma natureza na sua Constituição, né, que é o debate regional, né, como se a UFSM tivesse uma vocação para ser uma universidade regional. E esse foi o legado do seu criador, Mariano da Rocha, né, teria conseguido, no momento da ditadura civil-militar no nosso país, articular, né, a construção dessa universidade com essa vocação regional. Entretanto, é preciso questionar que articulações foram essas, né, e pensar como que essas articulações se mantêm até hoje, né, porque o que significa essa região, né, para esses setores, né, na concepção que a gente trabalha, né, agora falando também enquanto geógrafo, eu considero que essa concepção é uma concepção que está alinhada com um bloco histórico regional, né? Um conjunto de classes sociais que historicamente dirigem e dominam essa região. Não está posta uma concepção progressista, tá? Se quisermos reivindicar esse caráter, né? Uma concepção progressista da região, seria pensar a região como um instrumento de combate das desigualdades socioespaciais e de produção de uma diversidade socioespacial, né? Então, esses são elementos de concepção, né, de uma concepção política sobre o que é a universidade. Mas nós também não podemos ficar nessa relação apenas regional, porque a gente precisa pensar que o sistema de ensino superior brasileiro é um sistema que precisa ser universalizado, né? Então, o SISU veio nos trazer essa possibilidade, né? Essa possibilidade de termos uma diversidade cultural dentro da nossa instituição, onde estudantes de outras regiões do país conseguem vir estudar, muitas vezes não têm essa oportunidade lá, conseguem aqui. Então, nós precisamos, né, pensar nesses dois aspectos, né? Nessa possibilidade de que a universidade ela precisa contemplar cada vez mais, né, a diversidade que constitui a nossa sociedade. Então, esse é um debate muito importante, e é por isso que nós, do NEABI, defendemos, né, o aprofundamento das ações afirmativas para a população negra, indígena, né? A proposta traz também uma discussão com a população trans que também não está presente, né, majoritariamente na universidade. Então, nós deveríamos estar fazendo um outro debate, né, fortalecendo e aprofundando essas políticas que podem contribuir para a superação das desigualdades e para a contemplação da nossa diversidade territorial. Professor, o senhor já tocou nessas questões no decorrer das outras perguntas, mas agora eu queria lhe perguntar especificamente. Talvez o principal argumento em defesa da permanência no SISU é de que ele é uma ferramenta que torna a universidade mais democrática, que amplia o acesso à universidade.
Então agora eu queria lhe perguntar de maneira mais direta, como o SISU faz isso? Quais são as ferramentas que ele oferece que fazem com que ele seja um modelo de acesso mais democrático ao ensino superior? Certo. Bom, isso começa, né, primeiro com a discussão do processo seletivo em si, né, que é o Enem. Né? A, a transformação do Enem, que inicialmente surge como uma ferramenta de avaliação e diagnóstico do ensino médio no Brasil, né, ela foi progredindo, né, e construiu o Enem como um instrumento muito potente, né, e muito mais flexível, né, na sua forma de concepção pedagógica do que as próprias provas, né, do vestibular e dos processos seriados que as instituições possuem. Então, em primeiro lugar, façamos uma defesa do Enem como um instrumento, né, muito importante nesse sentido. Em segundo lugar, essas possibilidades que o SISU traz, né, de você ter diferentes possibilidades de escolha, né, de você poder pensar que você pode ir para uma universidade ou, né, que você pode ingressar em outra universidade, é uma ferramenta, né, que antes era muito difícil para um estudante negro, por exemplo, da periferia da cidade, né, ou de uma outra região do estado do Rio Grande do Sul, vir até Santa Maria realizar, né, a sua prova. Então, esse processo, né, ele é muito significativo, essa possibilidade, né, de você estar no seu próprio lugar, né, e hoje, cada vez mais, nós estamos nessa perspectiva, né, de a gente conseguir se conectar, né, desde o nosso próprio lugar com outros lugares, né. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, muito importante. E dessa forma, né, isso possibilita, como você falou, né, uma maior democratização, porque eu estudei nessa universidade, né, e lembro muito bem das máquinas dos cursinhos pré-vestibulares, né, do que era todo aquele aparato durante a prova do vestibular no UFSM. Então, talvez exista uma parte da sociedade que está descontente, né, e que acha que pode voltar a lucrar com esses processos, né? Enquanto a universidade não é uma instituição, né, que visa o lucro, né, é uma instituição pública, deve valorizar os princípios da democracia e da universalização do acesso a esse espaço que é público. Então, tentando te responder, né, eu acho que as ferramentas do SISU, claro que existem dificuldades, né, como o pró-reitor de graduação nosso coloca, a gente sabe que existem, né. Existe uma dificuldade na constituição dos calendários, tá, por conta das diferentes chamadas, existe, né, mas não vai deixar de existir, porque a instituição, dentro dessa proposta, que o debate é o calendário, o problema vai continuar, porque nós vamos continuar com o ciclo. Então, né, existe, né, às vezes, uma certa dualidade nos argumentos, porque esse problema não vai ser resolvido se nós vamos manter, né, o sistema com essa margem aí que foi posta. Então, são alguns pontos, né, que a gente tem enfatizado. E esse debate com relação à educação básica também é um debate que, para nós, né, precisa ser aprofundado, porque que relação é essa, né, que nós temos vários dispositivos, né, que temos construído relação com a educação básica, mas apenas mudar a forma de ingresso não vai mudar essa relação. Professor, o senhor já mencionou nessa pergunta anterior, mas eu gostaria de reforçar
fazendo uma pergunta específica. Nas últimas semanas nas quais esse debate ganhou ainda mais corpo, muitas das posições favoráveis à permanência do SISU destacaram também que esse não é um modelo de ingresso sem problemas a serem resolvidos. Por onde passa, na sua avaliação, esse aprimoramento do SISU? Bom, passa primeiro por um diagnóstico do SISU, o qual nós não temos. Nós precisamos fazer, para fazer um debate sério, a gente precisa ter um debate de diagnóstico, né? Quais são os problemas que nós estamos enfrentando com relação ao SISU? O SISU não é responsável pelo fato dos jovens entrarem na universidade e, por exemplo, mudarem de curso ou não quererem ficar naquele curso. Esse é um outro conjunto de debate, né? É como que nós estamos trazendo a nossa juventude para dentro das universidades. Como que o jovem se enxerga e vê a universidade, né? Então, isso passaria por estudos mais aprofundados, né, de como que, nesse momento da nossa formação humana, a gente, às vezes, não está até preparado para algumas escolhas, né, e acaba mudando. Então, isso não é culpa do SISU, né? É um processo histórico. Vai continuar acontecendo com o processo seriado, com o vestibular, porque é uma questão colocada para a nossa geração, né? E eu acho que cada vez mais há uma pressão maior, né? E eu observo entre os meus alunos que entram cada vez mais jovens na universidade, né? Então, isso também é uma mudança, né, de configuração, de perfil dos estudantes, que a gente precisa avaliar para pensar, né, por que ou eles não permanecem no curso, ou, né, eles desejam mudar de curso. São elementos que poderiam fazer parte desse diagnóstico, né? Então, os problemas relativos ao calendário, né, as diferentes chamadas do SISU, e aí a UFSM se orgulha da chamada oral, né, para os estudantes. Então, são processos que estão em fase de aprimoramento, né? E o professor do nosso pró-reitor de graduação se orgulha muito dessa construção das chamadas orais, né? E, bom, é um sistema que nós precisamos aprimorar, né? Assim como outros que vão vir, vão ter as suas dificuldades, né? Nós não estamos atingindo 50% da margem de ingresso das vagas. Bom, mas isso é culpa do SISU, né? Quais os processos que estão acontecendo no nosso país, né? Como é que os nossos estudantes estão na educação básica, no ensino médio? Quais são as condições que eles estão tendo para visualizar o ensino superior como uma possibilidade? A gente está passando por um processo brutal de aprofundamento das desigualdades e de precarização da vida no nosso país, né? E isso tem efeitos, né? Efeitos em vários aspectos e, consequentemente, efeitos no ingresso à universidade. Então, não se justifica o fato, né, de, por exemplo, nós não estarmos atingindo as médias de ingresso somente pelo processo de seleção. A gente precisa interpretar, compreender o momento, né, que nós estamos passando no nosso país. E nós desejamos que a gente consiga melhorar, né, um pouco mais nos próximos anos, passado, né, esse brutal processo que criou uma chaga ainda mais profunda na sociedade brasileira. Professor Anderson, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Rafael, e a nossa decisão sindical, a gente agradece também a oportunidade, né, de estarmos dialogando, expondo algumas ideias, né, aqui ideias que são do NEABI,
e também, me colocando como um professor dessa instituição que está preocupado com seus rumos e com as suas possibilidades, de tornar-se uma instituição cada vez mais democrática, popular e diversificada. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor do Departamento de Geociências da UFSM e um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, da UFSM, professor Anderson Luiz Machado dos Santos. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.